A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. E nesse vídeo, irmãos, vamos estar falando sobre Daniel capítulo 2, né? E esse tema já foi abordado aqui no canal, mas eu estou colocando ele aqui de maneira mais organizada nesse slide. E o estudo tem por título Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Aqui uma breve introdução. Eu coloquei aqui: Deus nos deixou revelada toda a história da humanidade através da estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, e que Deus concedeu a visão e a interpretação ao profeta Daniel. É isso mesmo, é grandioso, irmãos. Esse capítulo aqui, ele é repleto de revelações, muitas revelações. Só nesse capítulo aqui tem muita coisa, a história de toda a humanidade revelada nessa estátua, e que Deus ele vai complementando com fragmentos de visões que ele passa ao profeta Daniel. No capítulo 7, 4 animais. No capítulo 8, um bode e um carneiro. Então ele vai dando muitas revelações ali em porções ao profeta Daniel. E essas revelações complementam essa visão da estátua. Nabucodonosor tem um sonho perturbador. Vamos ler aqui alguns textos numa sequência e isso vai servir de base para que possamos nos aprofundar mais. Destaquei aqui alguns pontos no texto que está aí em verde. E diz assim o texto, Daniel capítulo 2, do versículo de 1 a 6. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono, ou seja, ele perdeu o sono com esse sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e disse-lhe o rei para eles: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. É muito atemorizante esse sonho, ele ficou muito perturbado. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o seu sonho a teus servos e daremos a interpretação. E olha o que o rei respondeu. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele não contou nem o sonho para os caldeus, para os sábios ali, para os magos, que eram os sábios, né? Todos ali eram os sábios da Babilônia. Inclusive Daniel e Misael, Asaías e Azarias também faziam parte desses sábios, né? Só que eles não tiveram aqui nesse primeiro momento. O que nós vemos aqui, quando esses sábios ali, os magos, né, eles dão a resposta ali ao rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, do versículo de 11 a 13, olha o que acontece. Olha o que eles respondem ao rei. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há quem possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Aí entra Daniel aqui na situação, porque ele fazia parte, né? Ele e seus companheiros faziam parte desses sábios. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel 2, de 11 ao 13. Agora vamos dar um pulinho lá do 16 ao 18, Daniel 2, do 16 ao 18. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel ali, ele pleiteou perante ao rei um tempo para que ele pudesse, né, meditar ali sobre o que o rei pediu e dar a interpretação do sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que foram os que tiveram nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente vê no capítulo 3 a seguir, aquela questão da grande fornalha, né? E falou com eles para que eles pedissem misericórdia
ao Deus do céu sobre este mistério, porque era um mistério, o rei não tinha contado aquele sonho, nem para os sábios, nem muito menos para Daniel e para seus amigos. Então eles se colocaram ali em oração, pediram misericórdia a Deus, né, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia, para que eles fossem livrados, né, por causa do decreto de morte. Então Daniel, ele ora a Deus, ele e seus amigos, e Deus revela o sonho que Nabucodonosor teve, Deus revela para Daniel e ainda concede a interpretação. Então Daniel vai se apresentar perante ao rei Nabucodonosor, e isso a gente vê lá em Daniel 2, do 30 ao 34, e ele diz assim, o profeta Daniel, ele fala isso ao rei, E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, que é o Nabucodonosor, né? E para que entendes as cogitações da tua mente, as coisas que passam na mente do rei Nabucodonosor, né? Tu, ó rei, aí ele começa aqui a narrar o sonho, estavas vendo, e eis uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Isso é que deixou ele sem sono, né? Que ele perdeu o sono. Ele ficou apavorado com esse sonho. E aí ele vai dar umas descrições mais exatas aqui da estátua. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, os ventres e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro, em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e barro, né? Era meio misturado ferro com barro, e os esmiuçou. Eu coloquei aqui até separado o versículo 35 do capítulo 2. Olha o efeito e olha exatamente, irmãos, percebam onde que essa pedra vai bater. Ela não bate na cabeça, ela não bate nos braços, não bate no ventre, nem nas pernas. Ela bate exatamente nos pés, e tem muita revelação aí. Capítulo 2, versículo 35. Quando ela bate nos pés de barro com ferro, né, ali, exatamente ali, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estro. E o vento os levou deles, e não se viram mais vestígios, tipo assim, viraram pó. Faz até uma alusão ali, né, do que Deus falou para Adão ali no Éden, né? Do pó tu foi feito e ao pó retornará. Então tem coisas mais profundas aí, não vamos citar agora, mas em vídeos posteriores vamos estar nos aprofundando. E a pedra? Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel, ele revelou o sonho e agora ele vai dar a interpretação desse sonho ao rei Nabucodonosor, né? Daniel 2,36, ele diz assim, este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Aí do 37 ao 43, ele vai dar a interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, porque ele era um rei, né? O Império Babilônico ele conquistou muitos outros reinos, né? Por isso que o reino da Babilônia, quando conquistou outros reinos, né, formou um império, que ele subjugou todos os de antes, né? Isso tem muito a ver também com a estátua. Por isso que ele diz rei de reis. Inclusive ele dominou o próprio reino de Judá, dos judeus, né? Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos. Ele exercia domínio sobre todos. E ele vai começar a dizer ali daqueles metais para ele assim, tu és a cabeça de ouro. Então a gente percebe que ele está começando a narrar da cabeça para os pés. Então uma ordem ali, né, de cima para baixo, da cabeça para os pés. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Está falando já dos braços, né, de prata ali. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, da mesma forma que o Império Babilônico destruiu o Império Assírio, né? Então ele estava dizendo que viria um outro império e destruiria o império dele. Percebam qual é a revelação? Porque
em o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra, sobre tudo, até sobre a Babilônia. E o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Vai vir um outro reino violento também ali, né, que é um reino de ferro. Então ele começa ali a dizer que são impérios, né, um império babilônico, cabeça, um outro império que viria depois do dele, depois teria outros impérios. Então dizer que haveria uma sucessão de impérios pela história da humanidade, que dominaria o mundo, né? Seja aquele mundo conhecido ali, o mundo habitável. E isso a gente vê pela história, isso aponta para a história. Vamos entrar posteriormente, não nesse vídeo, mas em outros vídeos vamos entrar mais detalhadamente nessas questões, né? E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Então, da mesma maneira que no braço, né, são dois braços, houve uma união ali de dois reinos para formar um império. Nas pernas também teria uma divisão desse reino. Aqui está profetizado, né? Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, aí já está nos pés. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então vão tentar ajuntar, vão tentar se unir, mas não vai haver ali uma mistura perfeita, né? E para finalizar aqui a interpretação ali desse sonho, ele falou ali dos pés de ferro com barro, né? E ele diz assim: mas no dia destes reis, que reis? Haveriam reis, né? Você vê que tem umas pernas de ferro, tem os pés e o ferro continua nos pés e barro misturado, tenta se casar, e ali também tem 10 dedos, né? Isso também tem revelação em cima desses 10 dedos, né? No dia destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui a gente consegue já ver, irmãos, que está profetizado reinos, impérios, grandes impérios que iriam surgir, iam dominar os impérios atuais, exercer poder durante algum tempo, iria surgir outro império que ia dominar esse império. E quando isso acontece, perceba que os impérios anteriores, eles não deixam de existir, eles são dominados, eles são assimilados, né? A cabeça de ouro, a Babilônia, ela é aquela configuração toda da estátua, ela continua permanecendo, Babilônia, né? E lá no Apocalipse a gente até vê que caiu a grande Babilônia, porque lá a gente vê naquela revelação final do Apocalipse que continua existindo a Babilônia. Esse império que está sendo configurado ao longo do tempo, onde certos reinos dominam outros reinos, e ali através da iniquidade, do pecado, tem uma atuação por trás daquilo, tem uma atuação espiritual por trás daquilo, né? E aqui diz que haverá um tempo em que passarão todos esses impérios, né? E que Deus suscitará, né, um reino que jamais será destruído, que é quando aquela pedra é cortada sem auxílio de mãos e ela é lançada aonde? Você vê que tem um período da cabeça até os pés. No último período dos pés, ali diretamente nos pés, que é onde a estátua, a pedra bate, ali ela vai botar abaixo todos os reinos de uma vez só. Todos os reinos caem de uma vez só quando a pedra bate na estátua, no pés da estátua. E essa pedra é o Senhor Jesus, é a volta de Cristo. O nosso Senhor voltando, né, todo esse império do anticristo que vem sido criado através da história da humanidade, desenvolvido ali por uma atuação maligna, inclusive
no último momento da humanidade, a gente vê ali o surgimento do anticristo, a figura do anticristo, e as escrituras dizem que ele age segundo a eficácia de Satanás. E Satanás está agindo desde o Éden, desde quando ele fez a humanidade cair. E Deus ali prometeu o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então, Deus foi instruindo a humanidade a retornar para si. O plano da salvação, ele foi revelando através da lei e dos profetas, e agora através do profeta Daniel, uma grande revelação, a primeira de muitas revelações que vão vir ali ainda numa sequência para o profeta Daniel, que vai se ligar com as revelações dos outros profetas, que todas estão com base na lei. Então Deus ele está revelando ali para o profeta Daniel, né, através da revelação e da interpretação desse sonho que teve Nabucodonosor, o que ia acontecer. E quando essa pedra bate nos pés da estátua e tudo cai, nasce o que? Um monte. Você vê, aquilo é um reino eterno que nunca passará, nunca terá fim. Que reino é esse? É o reino de Cristo. Ali está falando do reino milenar de Cristo. Isaías profetiza sobre isso, né? Que do rebento de Davi virá um rei justo, que reinará e executará a justiça na terra. Esse é o reino de Cristo, que nunca vai passar, ele nunca terá fim, não vai ter outro depois dele. E aqui já revela muitas coisas. Vamos falar mais, irmãos, sobre tudo isso, sobre essa estátua, mais profundamente. Nesse vídeo aqui foi só para passar brevemente, né, algumas coisas, já dão um direcionamento bem assim profundo, né, do que Deus quis revelar ali ao profeta Daniel através dessa interpretação do sonho de Nabucodonosor, né, e vai haver complementos. Vamos falar mais sobre Daniel 2 mais profundamente, né? Depois eu vou também indicar que assistam essa playlist do profeta Daniel, onde vamos falar dos 4 animais, né? Tem muita coisa ali, muita coisa profunda para se falar. Vamos ver também se a gente faz algumas transmissões ao vivo para falar sobre isso, porque tem muita revelação, se conecta com muitos profetas, e a gente está aqui, irmãos, para que seja edificada a igreja de Cristo. Todo esse conhecimento que a gente está buscando na palavra, compartilhar, e os irmãos e as irmãs fiquem à vontade para comentar. Deus ele também tem muito a dizer através de vocês. Se voltem cada vez mais às Escrituras, estudem, porque devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Deus ele vai revelando a todos nós para que possamos crescer juntos, em graça, em conhecimento, em espírito e em verdade. E vamos continuar, irmãos. Curtam o vídeo, se edificou você, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Eu agradeço a todos e a Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?